Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara Lima e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso novo Matcher dentro do Map de competências. Então vamos lá. Se você ainda não conhece o nosso mapeamento comportamental, eu sugiro que você assista aos nossos outros vídeos explicando o que é esse recurso para fazer mapeamento de colaboradores. E aí, se ficar com dúvida, pode nos contatar. Mas a minha ideia hoje é te apresentar o nosso botão de Matcher, que fica dentro do menu de mapeamento comportamental no RH Bot. Vou te mostrar aqui. Então você vai em menu, Map de competências, e aí você já vai enxergar o botão de Matcher. Esse recurso, gente, é super pedido por todos os nossos clientes e agora então a gente está lançando ele. Dentro do Matcher, a gente consegue fazer comparação de perfis. Se eu tenho uma posição em aberto, tá? Para um programador. E eu tenho já na minha empresa um programador que eu acho que tem um perfil ideal e eu quero uma pessoa parecida com ele, eu posso utilizar essa pessoa, esse meu programador que já está aqui, como exemplo para eu conseguir comparar perfis dos meus candidatos. Então, vou fazer uma comparação aqui para vocês entenderem melhor. Dentro do meu primeiro ícone aqui de comparação de perfil, eu vou escolher colaborador. Então, eu tenho lá o meu colaborador, a minha colaboradora Brenda, que é o perfil ideal, aquele perfil que eu preciso. E dentro dos meus candidatos, eu já percebi que tem uma pessoa lá que é bem parecida com a Brenda. Então, eu posso escolher, eu vou escolher aqui o Carlos, e aí vamos comparar, então vamos enxergar se eles realmente são parecidos, tá? Então, é hora da gente tirar a prova real. Eu fiz observação dele, eu entrevistei ele, mas isso aqui que a gente está fazendo é análise de dados, é People Analytics. A gente vai comprovar, a gente vai tirar a prova real se aquela percepção que eu tive, se aquele meu feeling realmente faz sentido. Escolhi meu colaborador ideal lá, que é o perfil da Brenda. Escolhi o candidato que eu já observei que é a pessoa que eu estou querendo contratar. E aí eu vou clicar aqui em comparar. Então, dentro dessa comparação, eu já consigo enxergar os dois perfis. Então, perfil 1, que é a Brenda, a minha persona, aquela pessoa que eu gostaria de contratar uma pessoa parecida com ela. E o perfil 2 é o Carlos, esse candidato, então, que eu estou querendo trazer para a Menve. Aqui eu já enxergo quais são os índices, então, de atingimento que eles tiveram dentro de cada um dos fatores. Então, vamos lá. A Brenda, lá dentro do perfil de liderança, ficou com 28,55% de atingimento, de conexão ali com esse tipo de perfil. Então, ela tem 3,41%, aqui do ladinho aparece para vocês, 3,41% a mais que o Carlos dentro do perfil de liderança. Já percebo que aí já tem uma diferença dentro desses perfis, tá? Os perfis que mais tiveram diferença aqui foram os perfis de liderança e o emocional. Os perfis ali de execução e relacional ficaram mais parecidos. Se vocês enxergarem aqui comigo, ó, dentro de execução, perfil de execução, a Brenda atingiu 24,68 e o Carlos 24,16. Ela ainda ficou acima dele, ó, 0,52% acima. Dentro do perfil laranja aqui, que é o relacional, Brenda teve atingimento de 24,40 e o Carlos 25,2. Então, em relação ao Carlos, a Brenda teve aqui uma perda de 0,62. Esse gráfico que está mostrando aqui para vocês sempre vai comparar a pessoa 1 com a pessoa 2. Se eu quiser enxergar o que o Carlos tem a mais ou o que o Carlos tem a menos que a Brenda, eu vou ter que escolher o Carlos primeiro naquela tela inicial que nós estávamos. Como eu escolhi a Brenda primeiro, é a Brenda que vai ser indicada aqui dentro desse gráfico. E aí, lá no perfil, então, emocional, Brenda teve um atingimento de 22,37 e o Carlos de 25,68. Então, a Brenda já aparece aqui como menor que ele dentro do perfil emocional em 3,31%. Uma análise bem legal para vocês realmente compararem perfil, tirarem a prova real e utilizarem como People Analytics dentro da empresa de vocês, dentro dos processos de RS, dentro dos processos de reorganização de gente. E até para vocês entenderem como funciona a equipe de vocês, quem são essas pessoas. Essa análise, por exemplo, poderia estar sendo feita com pessoas pares, com pessoas da mesma equipe. Não só no caso de recrutamento e seleção, mas eu quero entender qual o perfil das pessoas que estão comigo dentro da equipe hoje. Eu posso utilizar esse relatório, esse Matcher, tá? A gente fez justamente para isso.
Logo abaixo, a gente vai enxergar o índice de similaridade que eles tiveram, tá? E aqui a gente tem um menu onde vocês vão enxergar a similaridade exata que eles tiveram e a similaridade média. Já explico o que é isso. Mas similaridade exata, 38,71% e similaridade média, 61,29%. Depois eu volto para esse gráfico aqui das habilidades interpessoais, mas falando um pouquinho sobre a similaridade, a gente tem assim, ó, 4 níveis. Tem 4 fatores que são emocional, execução, liderança e relacional. Mas dentro desses fatores, nós temos 4 níveis, que são baixo, médio, médio alto e alto. E aí, como é que a gente divide isso? Sempre que for baixo ou que for médio, a gente vai considerar dentro do relatório como baixo. Sempre que for médio alto ou alto, a gente vai considerar dentro do relatório como alto. Quando eu tenho 2 pessoas, a Brenda e o Carlos, então a pessoa 1 e a pessoa 2, dentro de baixo, os dois aqui estão como automotivação baixo, significa que os dois têm similaridade exata. Quando eu tenho os dois dentro deste lado esquerdo, estão vendo que essa linha aqui divide, tá? Então, quando eu tenho essas pessoas dentro do meu lado esquerdo da tela, que o baixo e o médio são considerados como baixo, eu tenho uma similaridade média, porque eles estão dentro do perfil médio, mas eles não estão dentro do quadrante do mesmo nível. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Então, vamos de novo. Quando a gente tem uma similaridade exata, significa que as 2 pessoas que a gente está comparando estão no mesmo quadrante e do mesmo lado da linha. Então, dentro de automotivação, a pessoa 1 e a pessoa 2 estão dentro do quadrante baixo. Isso significa similaridade exata. Agora, similaridade média significa 2 pessoas do mesmo lado da linha. Então, a pessoa 1 aqui e a pessoa 2 do mesmo lado da linha, só que em quadrantes diferentes. Então, dentro de autocontrole, pessoa 1 está como baixo e a pessoa 2 como médio. Então, similaridade exata, 2 pessoas no mesmo quadrante. Similaridade média, 2 pessoas do mesmo lado da linha, porém em quadrantes diferentes. Eu gravei alguns vídeos para vocês falando sobre os fatores, explicando qual o tipo de perfil das pessoas do fator relacional, liderança, execução e emocional. E aí, dentro desses vídeos, eu expliquei para vocês as questões do cérebro, tá? O lado direito, hemisfério direito e hemisfério esquerdo do cérebro. Por que que esses fatores ficam então relacionados desses lados da tela, porque tem a ver com os lados do cérebro. Se você ainda não viu, corre nesses vídeos separados ali dos fatores e assista. Mas dentro desse gráfico então de habilidades interpessoais, eu consigo enxergar quais foram os atingimentos deles em cada um dos fatores, tá? Eu posso filtrar aqui dentro. Quero filtrar só pelo fator liderança. Então, a Brenda aqui é representada pelo perfil 1, que é o amarelo, e o azul é o Carlos, que é o perfil 2. Então, se vocês enxergarem aqui comigo, olha só os atingimentos dele. Visão de dono, a gente chegou bem perto. Delegação, o Carlos apresentou como mais forte. Comunicação efetiva, a Brenda chegou um pouquinho além. Então, vocês conseguem fazer todas essas comparações aqui dentro. Posso escolher todos os fatores. Vocês podem analisar todos os fatores de uma vez, ter a visão geral, ou podem escolher por fator. Então, quero enxergar só relacional, só emocional, só liderança, só execução, vocês que escolhem. Aproveitem bastante esses filtros dinâmicos, tá? E aqui as habilidades, como eu mostrei para vocês antes, as habilidades, então, interpessoais separadas dentro dos níveis. Então, ó, eu consigo enxergar que autoconfiança, as 2 pessoas apresentaram autoconfiança no nível alto, as 2 pessoas apresentaram automotivação no nível alto. Aqui a gente teve em autocontrole uma pessoa que apresentou esse fator como baixo, outra como médio, e aí aqui, ó, dentro de determinação a gente tem uma diferença bem maior entre eles. Por quê? Determinação, o Carlos apresentou como médio, ó, médio, e a Brenda apresentou o fator determinação como alto. Então, aqui a gente já consegue enxergar qual a similaridade dessas pessoas e quais são as diferenças maiores deles também.
Depois os preditivos comportamentais, e aí todos separados por cor, de novo pessoa 1 Brenda, pessoa 2 Carlos, e eu consigo enxergar. Dentro lá do preditivo de lealdade ao emprego, tá? São coisas que eu estou prevendo para o futuro, possivelmente podem acontecer. Pessoa 1, que é a Brenda, apresentou 74% de lealdade ao emprego e o Carlos apresentou 89,33% de lealdade ao emprego. Então, em relação ao Carlos, a Brenda teve um decaimento aqui de 15,33%. Já lá dentro de sociabilidade, a Brenda apresentou um pouco mais de 64% e o Carlos 58%. E aí mostra aí que ela teve um índice acima dele de 6,67%. Então são informações bem legais para vocês realmente conseguirem comparar perfis. Nenhuma pessoa vai ser 100% igual, tá? Isso é importante vocês saberem. Mas se você precisa de um perfil bem parecido com aquele, é importante você entender esse gráfico, você entender esse relatório e conseguir fazer as comparações aí que você precisa. E até para você conseguir entender quais são os gaps da sua empresa, como é que a sua equipe funciona, quais são as competências que as pessoas da tua equipe ou de cada equipe mais apresentam. Então, por exemplo, se a gente fez na verdade uma análise aqui na Menve a respeito do perfil dos nossos programadores. E a gente percebeu que uma das competências que a gente menos viu, que a gente viu com menos porcentagem dentro deles, foi o perfil de liderança. Então, a gente tem muitas pessoas lá com um perfil de execução, relacional e emocional altíssimo e liderança bem baixo. Então, a gente já consegue ter algumas informações aí sobre a equipe. Isso é bem importante para vocês também. Depois a gente vai ter os comportamentos opostos. Brenda apresenta lá 90% de confiança em si mesma e 10% de necessidade de apoio. Já o Carlos, 84% de confiança nele mesmo e 16% de necessidade de apoio. Aqui a gente consegue trabalhar até com planos depois, tá? De PDI, por exemplo. Se eu percebo que a Brenda, 52% ela deseja autonomia, mas 48% dela deseja direcionamento, eu, enquanto líder dela, já sei que eu preciso dar uma atenção maior para ela. Já se eu for olhar para o perfil do Carlos, quando eu contratar ele, eu percebo que ele não deseja tanto direcionamento assim, que ele já tem um perfil mais autônomo, que ele gosta de fazer as coisas sozinho, então de repente eu não preciso dar tanta atenção nisso para ele. Então isso aqui para você enquanto líder, para você enquanto RH, conhecer a sua equipe é super importante. E aí vai trazer aquela questão de conhecer o negócio. A gente precisa conhecer o negócio, precisa conhecer as pessoas do negócio, que são as pessoas que fazem o negócio acontecer. Então quanto mais informação eu tiver a respeito de quem são essas pessoas, de como essas pessoas trabalham, mais relevante eu vou ser, mais impacto positivo eu vou ter dentro da equipe, dentro da empresa. E aí, depois que a gente conseguiu analisar então todos esses gráficos, eu quero mostrar algumas ações que esse relatório permite, tá? Ele permite salvar a análise, então eu vou salvar aqui a análise com o nome que eu quiser. Análise salva. E aí, gente, a gente tem a possibilidade de enviar esse match por e-mail. Então, por exemplo, se você for RH, tiver feito a análise lá de alguma equipe específica ou de algumas pessoas que você quer contratar, o que você pode fazer? Você pode salvar essa análise e enviar, seja para o gestor da área, seja para o teu cliente, para alguém que consiga te dar uma opinião, que consiga enxergar contigo essa análise que tu fez. Então, eu consigo colocar o e-mail aqui, fazer o envio para a pessoa que eu quiser e eu tenho a possibilidade também de excluir esse matcher. Se eu já fiz o matcher, já fiz a análise que eu queria, já tenho as informações ali do meu People Analytics, eu consigo excluir isso, não preciso mais. Já salvei, já enviei por e-mail, então não preciso mais dele, posso excluir. Gente, se vocês ficaram com dúvidas, tiverem alguma sugestão, quiserem que a gente grave outras informações para vocês, deixem no e-mail do suporte que vai aparecer aqui embaixo na tela, tá? Que a gente vai ter o maior prazer do mundo em atendê-los. Então, abraço, gente, até mais!